Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diogo Monteiro, sou professor de Geografia da rede SESI Pernambuco e hoje eu estou aqui me dirigindo especialmente a você que é do segundo ano e que está se preparando aí para o SSA, beleza? O tema escolhido de hoje, pessoal, é Geografia Urbana, tá? É um dos temas que é bastante abordado no SSA, também no Enem, mas aí a gente vai focar bem para poder entender como é que funciona essa questão da separação do espaço urbano e do espaço rural, beleza? Então, vem comigo, vamos começar aqui para a gente tirar as nossas dúvidas. Primeiro, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, a gente precisa entender como é que funciona o processo de urbanização, que espaço eu entendo como uma área urbana, que espaço eu entendo como uma área rural. Primeira coisa que parece que vem na cabeça das pessoas, quando a gente fala de espaço urbano, é asfalto. Ah, não, professor. A área urbana é toda a área que ela é asfaltada. E não é bem assim, tá, pessoal? O asfalto até é importante, de fato, nesse processo de urbanização, mas não é o asfalto que separa as regiões entre urbana e rural. O que, na verdade, vai diferenciar é o fluxo, a dinâmica de pessoas, de informações, de serviços, de mercadorias. Esse fluxo ele é muito mais dinâmico em áreas urbanas do que em áreas rurais. Você pode, de repente, ter em áreas urbanas áreas que não são asfaltadas, mas que fazem parte do processo urbano. Como você pode ter também em áreas rurais áreas que são asfaltadas, mas com uma intensidade de fluxo de pessoas, informações, serviços e mercadorias muito menor. Então, não é o asfalto que separa. O asfalto é importante? É. Eu vou citar daqui a pouco o porquê ele se torna importante em algumas situações, principalmente em áreas urbanas. Mas vamos compreender um pouco mais de outras informações para depois a gente chegar nessa parte, ok? Bom, a menor unidade administrativa do país é um município. E é justamente no município que você vai encontrar as áreas urbanas e as áreas rurais. Professor, como é que eu determino as áreas urbanas e as áreas rurais do município? Geralmente a área urbana é a cidade. A cidade é justamente o centro, né? É o centro do município. Então, o centro do município, eu vou ter a área urbana. Toda área que não for de centro, que for mais distante, eu vou classificá-la como área rural. Geralmente, o centro da cidade é classificado próximo à sede da prefeitura, ok? Professor, mas como é que eu determino isso? Na verdade, isso vai depender da legislação do seu município em específico, né? É a Câmara Legislativa que vai determinar justamente que espaço é área urbana, que espaço é área rural dentro daquele município específico. Tem muita prefeitura aí que usa da esperteza, né? Que muitas vezes acaba aumentando mais áreas urbanas e diminuindo mais as áreas rurais. Por que, professor, isso acontece? É porque tem dois impostos que são pagos tanto sobre a área urbana quanto sobre a área rural. Na área urbana você vai ter o IPTU, tá? E na área rural você vai ter o IPTR. O IPTU ele é muito mais caro do que o IPTR. Por conta disso, muitos municípios acabam aumentando áreas que deveriam, né, visivelmente serem áreas rurais, mas que acabam sendo áreas urbanas justamente por conta desses impostos. Então, o pessoal vai lá e expande o que chamam de área urbana, algumas áreas que acabam nem sendo, nem tem característica de área urbana, ok? Então, a dinâmica, fluxo de pessoas, informações, serviços e mercadorias, ele é muito mais intenso justamente em áreas mais centrais, ou seja, em áreas urbanizadas. Só que tem uma seguinte situação também. Lembra que eu falei que ia falar do asfalto? Vamos lá. Professor, por que asfalto? Porque o pessoal tem a ideia de que área urbana tem que ser área que é asfaltada. É porque, assim, dentro dessa ideia de dinâmica, de fluxo, o asfalto ele acaba tendo um papel fundamental. Por quê? Porque ele vai facilitar a circulação de pessoas. E, ao mesmo tempo, ele vai facilitar muito a circulação de mercadorias. E aí vem aquela questão, né? A transição de veículos, a rede de transportes, tudo isso é facilitado quando você tem uma área asfaltada, certo? Não significa dizer que é isso que vai classificar uma área urbana, mas que tem um papel importante, tem sim, de fato tem. Né? Você, por exemplo, se você comparar uma área que é asfaltada com uma área que é calçada, né? O calçamento tradicional, que é aquele de paralelepípedo, você vai perceber que a área asfaltada ela é de mais fácil circulação, né, entre os carros e pessoas. Visivelmente, talvez seja mais bonita aquelas ruas tradicionais, feitas de paralelepípedo e tal. Né? Em questão de absorção de água pelo solo,
é mais fácil que a água consegue penetrar nas ruas que são calçadas de forma tradicional. Em áreas em que as cidades, né, são mais asfaltadas, você vai perceber que a penetração da água no solo é complicada, né, o solo praticamente fica impermeável. Em algumas ocasiões, nas cidades brasileiras, por exemplo, você vai ter um acúmulo de água, o que pode gerar cheias em algumas regiões. Né? Infelizmente, a maioria dos municípios brasileiros foram mal planejados, né? Então você vai ter aí residências em áreas de encosta que oferecem um certo perigo, né, que podem deslizar, residências em áreas de várzea, né, que correm o risco de ter cheias. Então, por isso é importante um planejamento na hora de se organizar um município. Se eu for comparar, por exemplo, as cidades brasileiras com as cidades dos Estados Unidos, você vai ver que a diferença é muito grande, porque lá houve planejamento, lá existe um planejamento, né, para a construção de cidades, diferente do que houve aqui, né? A ocupação foi feita totalmente de forma irregular. Então, eu diria que o processo de urbanização aqui foi desorganizado desde o início, ainda do período colonial. Ok? Bom, eu disse a vocês que geralmente as áreas urbanas, né, têm um fluxo intenso, ou seja, tem uma dinâmica muito mais rápida. Isso acontece em todos os municípios, mas em especial nas capitais. As capitais, elas têm uma dinâmica muito maior. Na verdade, as áreas metropolitanas, elas têm uma dinâmica ainda maior, porque oferecem mais condições de atendimento às pessoas, seja na área de saúde, educação, segurança, enfim, né? Os serviços lá, o comércio é muito maior, os serviços lá acabam sendo mais dinâmicos. É por isso que muitas pessoas se deslocam de vários municípios em direção à capital. Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, entre Escada, que é o município que eu resido, e Recife. Você vai perceber que a dinâmica em Recife, é óbvio que ela é muito mais rápida, acontece com muito mais intensidade, justamente por ser uma capital. Como a maior parte dos serviços, né, do oferecimento de serviços, está concentrado nas áreas de capitais, isso ocorre de uma maneira mais gradativa. Isso é perfeitamente normal, você sair de um município com um menor número de serviços para se dirigir para uma capital que oferece uma quantidade de serviços muito maior. E você vai ver que a circulação de pessoas também é maior, de informações também, de mercadorias, né, já que o comércio é muito mais amplo lá, com shoppings e tal. Então, você vai perceber que a dinâmica ela é diferente. Vamos passar aqui para o próximo ponto. Conceitos básicos. Urbanização. Por que no processo de urbanização a população cresce mais do que a rural? Bom, isso é muito simples. Tem dois motivos: o êxodo rural e a queda de mortalidade. O êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque o campo está se tornando mecanizado, né? Falta emprego muitas vezes para as pessoas se manterem no campo. Às vezes as pessoas não querem nem sair, né? Já estão acostumadas, já criaram uma identidade com aquele espaço, mas a necessidade obriga. E aí muitas pessoas acabam saindo do campo em direção aos grandes centros urbanos, justamente para ter a oportunidade de trabalhar, ter uma moradia, ter uma qualidade de vida melhor, coisa que infelizmente não é oferecida no campo e que deveria ser, né? Os governos deveriam em si ajudar a investir mais nas áreas de campo para manter a sua população lá, mas aí acabam não fazendo e aí o pessoal vai buscando novas oportunidades em outras áreas, né? Outro motivo também é a queda de mortalidade, já que a medicina, o avanço da medicina, né, e o ofertamento de hospitais em áreas urbanas é muito maior do que em áreas rurais. Então, isso também passa a ser um atrativo para a população do campo, né? E aí a queda de mortalidade, né, ou seja, as pessoas que têm uma extensão de vida bem maior, né, já que a expectativa de vida, lógico, não em relação à pandemia, porque deu uma queda agora, mas em anos anteriores a expectativa de vida girava em torno de 79 anos de idade aqui no Brasil. Né? Em alguns varia de região para região, né? Em algumas regiões tem até mais. Houve uma queda por conta da pandemia. Então tudo isso fez com que as áreas urbanas elas começassem a inchar, né? Esse processo de urbanização ele aumentasse, mas infelizmente muitas vezes aumentasse de forma desorganizada, desordenada. Foi o caso das cidades brasileiras, né? Dos municípios brasileiros, né? Aí vem aquela questão que eu disse a vocês que muitas pessoas acabam confundindo às vezes, né? O município, pessoal, é a área administrativa daquele território, tá? A cidade é uma parte do município. A gente tem o costume de dizer assim, eu vou para a cidade, né? Às vezes quando eu vou para o Recife, né, as pessoas vão para o Recife, eu vou para a cidade.
do Recife. Não, você não vai para a cidade, você está se dirigindo ao centro do município, né? De fato, você até vai para a cidade, mas na verdade você quer informar que está indo ao centro do município, né? A parte do município, não o município todo. Mas tem aquele costume, né? Eu vou para a cidade. A pessoa que mora na capital já mora no Recife, né? Já mora numa grande área administrativa, mas faz, eu vou para a cidade. Ele está querendo dizer que está indo para parte do município, ou seja, está querendo dizer que está indo para o centro do município. Como eu disse a vocês, geralmente a cidade são áreas próximas da sede da prefeitura. Então, você tem todo o contexto ali ao redor da prefeitura que você vai chamar de cidade de centro, ok? E aí começam a surgir algumas situações, né, que eu diria de polarização. Polarização, isso. Influência. Quando você tem uma área que influencia outra, você tem um sistema de polarização, né? Essa área, né, geralmente de influência, essa área de maior influência de um estado, chamamos de metrópole, ok? Como é que funciona essa questão da metrópole? Metrópole, ela pode ser chamada também de cidade-mãe, né? Que é justamente aquela cidade com grande capacidade de polarização social, cultural e econômica, ou seja, grande capacidade de influência sobre outras regiões. Eu dei um exemplo aqui, né? Depois eu vou passar para os níveis de metrópole e tal, mas eu dei um exemplo aqui de Escada, Cabo e Recife. Escada é o município que eu resido. Quando eu me dirigi ao Cabo, eu já estou na área metropolitana, ou seja, o Cabo já tem uma certa influência sobre Escada. Tem mais serviços ofertados, tem mais comércio, tem mais escolas, mais clínicas, mais hospitais, enfim, no geral, tem um número bem maior, até por ter uma expansão territorial bem maior também do que o município de Escada. E aí, se eu comparo o Cabo com o Recife é muito maior nesses quesitos do que o Cabo, né? O Recife é maior do que as duas unidades municipais anteriores, né? O Recife acaba servindo de referência para o Cabo, assim como o Cabo serve de referência para a Escada. Coincidentemente ou não, esses três municípios que eu citei, Escada até chegou a fazer parte ali do eixo, né, da ideia de eixo para entrar na região metropolitana, Escada, Sininhaém e Goiânia. Só que aí o IBGE acabou não registrando esses três municípios que eu citei como área metropolitana, né? Em 2017, que saiu a última informação a respeito da divisão metropolitana, permaneceu os 14 municípios que já eram, e aí Escada, Sininha e Goiânia ficou de fora, né? Ficaram como área de zona da mata, ok? E aí você tem justamente uma rede urbana, né, que é definida por uma hierarquia. E aqui quem é a hierarquia? É quem tem mais influência sobre a outra região, né? Recife com mais influência sobre o Cabo, por exemplo, o Cabo com mais influência sobre Escada, e assim sucessivamente. Existem vários níveis de metrópole, tá, pessoal? Tanto nacional quanto global. Isso vai depender muito da complexidade dos serviços oferecidos. Por exemplo, Recife é uma metrópole, mas se eu comparo Recife com a metrópole de São Paulo, é óbvio que a metrópole de São Paulo ela vai ser muito maior do que a metrópole de Recife, porque o fluxo de informações de capital, de pessoas, é muito maior, ou seja, tem uma complexidade muito maior do que a metrópole de Recife, certo? Me citei São Paulo, ou se São Paulo ser, eu acho que é a maior metrópole que nós temos aqui, né? São Paulo e Rio são as grandes metrópoles globais que nós temos no mundo, né? Tem país que tem várias metrópoles globais. O Brasil só tem duas, São Paulo e Rio, né? Rio mais potencial turístico, né? São Paulo por mais questões econômicas, ok? Vou passar aqui. E aí vem agora a ideia de cidade global, né? A cidade global, ela é um sinônimo de metrópole global, ou seja, ela está num nível muito mais avançado, porque ela tem influência não só sobre a sua região, não só sobre o seu país, mas ela tem influência sobre o mundo todo. Quando eu falo de Nova York, quando eu falo de Tóquio, né? Quando eu falo de Londres, isso são metrópoles globais, né? A gente conhece só de ouvir falar, justamente por todo o contexto cultural e econômico que essas cidades representam para o mundo, né? Essas metrópoles representam para o mundo. Então, se a complexidade já era grande em São Paulo, que eu acabei de citar, imagine em Nova York, imagine em Londres, imagine em Tóquio, né? É muito maior, tá? Só que aí existe uma diferença gritante
no que chamamos de planejamento, né, de organização dessas metrópoles. O que acontece aqui no Brasil, ou em outros países subdesenvolvidos, é que a maioria do processo de urbanização dessas áreas é rápido, concentrado, porque concentra muitas pessoas, e não planejado, diferente dos países desenvolvidos, onde você tem uma urbanização mais lenta, planejada e desconcentrada. Ou seja, você não concentra tantas pessoas numa localidade só. Você vê aí que, até pelos filmes, muitas vezes, você percebe aí que áreas como Estados Unidos, Inglaterra, você percebe mais a organização, né, na estrutura urbana desses espaços. Você consegue até perceber através de filmes mesmo. E aí, o que é que acontece, pessoal? Nesse processo de organização, os países desenvolvidos vão demonstrar, né, apesar da complexidade de serviços de informação, apesar de ter muitas pessoas nesses espaços, uma urbanização bem organizada, bem planejada, tá? E aí, aqui, geramos o processo que chamamos de megacidade. Né? O que é uma megacidade? Megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Nós temos isso no Brasil? Temos. Nós temos isso em país desenvolvido? Temos também. Isso é motivo para desorganização estrutural urbana? Não. Você tem o Japão, por exemplo, Tóquio, né? Que o Japão é um país desenvolvido. Você tem Tóquio, que é uma megacidade. Se não me falha a memória, tem mais de 40 milhões de habitantes em Tóquio. Né? Condições naturais que levam ao extremo perigo, já que é um país que apresenta instabilidade tectônica por ser um país insular, né, por ser um país formado por ilhas. Então, os movimentos sísmicos lá são constantes, né, as atividades sísmicas são constantes. E aí, o que é que acontece? Esses caras, muitas vezes, têm que se organizar em espaços pequenos para atender a sua demanda populacional. Mesmo assim, o Japão é extremamente organizado. Ah, professor, mas eles também poderiam fazer prédios, né, crescer de forma vertical, né, como muitas grandes cidades fazem. Só que o problema lá é o seguinte, né, devido às atividades sísmicas, os prédios eles têm até um certo limite de andares para poderem projetar ou planejar um edifício, né? Tanto é que todos os edifícios eles têm amortecedores. Se você planeja um prédio com 30, 40 andares lá, já fica bastante complicado, porque o risco de desabamento é muito grande. Então, até nisso, eles não têm vantagem. Mesmo assim, você vai ter uma área muito mais organizada no seu processo de urbanização do que os países subdesenvolvidos. Aqui a urbanização é desorganizada muito por conta do êxodo rural, mas também por conta da forma como se iniciaram o planejamento das cidades. Segundo, você vai ter aquela urbanização rápida, muita gente chegando para morar naquele determinado espaço, concentra muita gente ali, porque muita gente vai para um espaço só, como é o caso de São Paulo, por exemplo, muita gente no lugar só migrando do Brasil todo, porque São Paulo, por exemplo, se tornou uma área bastante atrativa. Isso começou ainda ali, ó, governo Getúlio Vargas, no período da industrialização, né, que passou a ser, por ser uma área mais industrializada, passou a atrair muita gente, porque ofertava mais empregos, tinha uma demanda de emprego maior do que em outras regiões. Então você tem ali, ó, muita gente migrando para São Paulo, migrando para o Rio também, que já é uma área industrializada, e aí você começa a ter uma desorganização e uma concentração não planejada. E aí você vai ter muitas pessoas morando em áreas de encostas, que são áreas extremamente perigosas, pelo risco de desabamento, como disse a vocês anteriormente, em áreas de várzea, né, que as pessoas sabem que não devem morar próximo de áreas de várzea, mas devido à ocupação desorganizada, a pessoa vai morar correndo risco de cheias. Então isso acontece muito nas megacidades, tá? A maioria dos países subdesenvolvidos tem megacidades. O Brasil não é diferente, a gente também possui megacidades aqui. Deixa eu passar aqui agora. Região metropolitana, né? Metrópoles, município e os municípios, né? Eles são conurbados, ok? O que seria conurbados? Deixa eu só corrigir aqui. A metrópole e os municípios eles são conurbados da seguinte forma. Como assim, professor? Conurbados. A conurbação, pessoal, é quando você tem uma integração entre um
entre dois ou mais municípios, né? E aí você tem uma integração. Nesse processo de integração entre os municípios, você vai formar uma mancha urbana. Então, muitas vezes você não vai saber onde começa e onde termina uma determinada área. Por quê? Por conta desse processo de conurbação, que às vezes torna aquela região um pouco desorganizada, né? Eu, particularmente, quando eu vou para Recife, né, entre Recife e Jabotão, eu só sei muitas vezes que eu estou em Jabotão e Recife por conta das placas, né, que comunicam. Bem-vindo a Jabotão, ou bem-vindo a Recife e tal. Se não fosse isso, você não consegue perceber, porque a mancha urbana é uma só. Você vai perceber que a mancha urbana, ela é uma só, e aí, nesse contexto, você muitas vezes não consegue perceber a área que você se encontra, porque é praticamente idêntica. Você vai ter aí uma região integrada praticamente, tá? O que é que acontece? Devido a essas situações, muitas vezes, né, o governo estadual ele até tem que interferir, né, fazendo muitas vezes investimento nessas áreas, né, e organizando essa região metropolitana. E aí essa região metropolitana ela vai ter influência sobre outros municípios, justamente porque eu disse a vocês, uma dinâmica maior de fluxo de informação, pessoas e mercadorias, e serviços principalmente, ok? E aí, nessa integração, você acaba criando o que chamamos de região metropolitana, lógico, tendo um município-chave, né? No caso, um município, a capital, liderando um pequeno grupo de municípios, formando ali aquela região metropolitana que vai servir justamente como parâmetro e influência para outros municípios. Lógico, para isso tem que ter investimento em estradas, né? E aí tem muita questão do governo estadual chegar junto, né? Com verbas, né? Isso não só se trata de questões municipais, mas estaduais, e aí por isso que o governo vira e mexe tem que fazer obras, justamente para organizar melhor essas áreas metropolitanas para atender a outros municípios também. Aqui nós temos como exemplo a região metropolitana do Recife. A região metropolitana do Recife, ela possui 14 municípios, tá? São 14 municípios que são integrados à região metropolitana. Eu vou digitar aqui, vamos ver se aos poucos eu vou lembrando aqui, né? Lógico, Recife é a primeira. Então você tem Recife, Olinda, Jaboatão, Moreno, Abissuma, Juca, Paulista, Maragibe, Araçoiaba, São Lourenço, Maracá, Cabo, Rio e Lima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltando apenas um aqui, deixa eu me recordar aqui agora. Suma, Itamaracá, Ipujuca, Abreu e Lima e Igaraçu. Esses são os 14 municípios, pessoal. Recife, Olinda, Jaboatão, Moreno, Itapissuma, Ipujuca, Paulista, Camaragibe, Araçoiaba, São Lourenço, Itamaracá, Cabo, Abreu e Lima e Igaraçu. Você olha municípios, por exemplo, como Araçoiaba, né? Está integrado à região metropolitana, mesmo tendo talvez uma condição econômica até menor do que outros municípios, até como Escada, por exemplo, se fazendo uma comparação, mas aí tem a proximidade, né, o fluxo de transporte, tudo isso que faz com que ela acabe sendo integrada à região metropolitana, né, Moreno também. Então você tem aí municípios, esses 14 municípios formam a região metropolitana. Escada, Sininhaém e Goiânia deveriam também fazer parte, né? Acredito que em breve devem entrar no eixo aí. Goiânia, até pensava dia desse que Goiânia também já estava fazendo parte, mas aí em 2017 o IBGE classificou apenas as 14 que estão sendo citadas agora, tá bom? Essa região integrada de desenvolvimento é chamada de RID, né? Ou RIDE, quem quiser falar em inglês aí e tal, mas eu uso o termo RID mesmo, que é a região integrada de desenvolvimento, né? A região metropolitana ela é diferente em vários estados, tá? Aqui nós temos 14 municípios, mas você pode ter estados com um número
de municípios bem maior. Tem alguns estados, inclusive, como São Paulo, que você não só tem a região metropolitana de São Paulo, você tem outras áreas com região metropolitana também, tá? Devido à dimensão econômica e à complexidade que é o estado de São Paulo. Beleza? Essas questões aí também, pessoal, visam muito a questão das verbas do governo federal, né? O governo também, ele organiza essa situação e muitas vezes tem muito da influência de verbas que são dirigidas justamente para essas áreas metropolitanas. Então, por isso que tem uma complexidade, tem todo um argumento para que se formem as regiões metropolitanas. Não é simplesmente chegar e, eu vou formar uma região metropolitana aqui nessa área, não. Tem toda uma complexidade, envolve essa questão justamente de verbas que são direcionadas para essas áreas, e aí é por isso que o governo tem muito cuidado na hora de construir essa ideia de áreas metropolitanas em vários lugares, ok? Bom, você tem em algumas regiões específicas do mundo, né, as chamadas megalópolis, né? Megalópole, obviamente, é uma conurbação entre metrópoles, né? Então, esse processo de conurbação entre metrópole traz a ideia de megalópole. E aí você vai ter que ter uma complexidade muito grande de serviços de informações para chegar ao nível de uma megalópole, ok? Lá nos Estados Unidos você vai encontrar muito, tem muitas áreas lá, justamente por quê? Porque a maioria dos estados tem uma rede interligada muito grande de transporte, de informações, de mercadorias. Lá, a maioria dos estados foram planejados, foram organizados, a maioria das cidades lá, inclusive, são muito bem planejadas, e tudo isso eleva a um nível econômico maior, que permite a formação de megalópolis, já que você vai ter muitas metrópoles lá, você vai ter várias áreas metropolitanas lá. Eu citei um exemplo aqui, não é, de uma megalópole, que é a união entre Boston, Nova York e Washington, né? Inclusive, uma das megalópolis mais conhecidas lá dos Estados Unidos. Você tem aí a Boston Wash, e aí a Boston Wash é justamente uma megalópole unindo essas principais metrópoles lá dos Estados Unidos, né? Onde o fluxo de informações, o fluxo de capital, né, é muito mais evidente, né? Já que o capitalismo se faz muito mais forte nas áreas urbanas, né? Se comparado às áreas rurais, muito embora as áreas rurais tenham uma importância econômica muito grande para muitos países, Brasil, a área rural tem uma importância muito grande, porque a gente vive do agronegócio, não vive só do processo de industrialização. O agronegócio aqui é muito forte, né? Quando eu digo agronegócio, agricultura, pecuária, a gente mundial, né? Já que os Estados Unidos faz negócio com muitos países, ok? Então, as megalópolis são justamente a união dessas metrópoles onde os serviços de informação serão muito maiores, tá bom? Pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês de geografia urbana, ok? Respondam os exercícios aí, e aí, boa sorte aí para vocês na prova aí em breve, né? E em breve estaremos juntos de novo com mais informações, com mais dicas de vestibular. Beleza? Valeu, agradecendo aqui, fiquem com Deus.